Olá, crianças, tudo bom? Hoje a gente vai ter mais uma aula, né? Aula número 2 do nosso livro. Antes da gente iniciar a aula, vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração, certo? Senhor Deus, Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa tecnologia que o Senhor nos concede, Senhor, nós te louvamos por isso, porque nós podemos continuar aprendendo mais de Ti mesmo no meio dessa pandemia. Abençoa cada um que está no seu lar nesse momento, abençoa seus familiares. É o meu pedido e meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Bom, na última aula, vocês lembram, né, que Jesus subiu aos céus com os anjos e ele disse que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse, né? Vocês lembram disso, né? Jesus, ele fez uma promessa para os discípulos, né? Antes dele ser preso e crucificado. Vocês lembram qual era essa promessa? Então vamos lá. Vamos ler em João 16, de 5 a 7. Já vai pegar aqui a Bíblia, né? Então o que diz João, capítulo 16, versículo de 5 a 7? Diz assim: porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. Quem enviou? Deus, certo? E nenhum de vocês me pergunta, aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador, que é o Espírito Santo, não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que eles ficaram tristes, porque ele disse que iria embora, né, passados 40 dias, mas ele disse que era necessário que ele fosse, para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. Bom, passado um tempo, houve uma festa, né, havia uma festa lá em Jerusalém, que era o Festival da Colheita. Então, o que acontecia? Quando terminava a colheita, eles tinham essa festa, que também chamava em hebraico Shavu, não acho que é assim que pronuncia, não tenho bem certeza, mas deve ser assim. E aí, essa festa acontecia uma vez por ano. E todos os hebreus de todas as regiões vinham para essa festa para fazer as suas ofertas, né, ao templo. Então, eles traziam, né, aquela primícia e oferecia. E antes dessa oferta, eles não poderiam consumir nada da nova colheita. Então, eles primeiro precisavam oferecer isso. Então, o cenário era esse. Eles estavam lá no momento dessa festa, né? E aí estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando eles ouviram um barulho muito forte, um estrondo muito forte. E aí todos viram chamas vindo do céu, como se fossem línguas de fogo. E essa língua tocou os apóstolos e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então essa foi a primeira vez que o Espírito Santo veio. E o que aconteceu quando o Espírito Santo veio? Eles começaram a falar numa língua diferente. Eles falavam uma língua diferente e cada um, não estava um monte de gente de fora lá, estrangeiros? E cada um deles entendia o que eles estavam falando na sua própria língua. Outros até falavam, gente, eles estão bêbados, eles estão falando umas coisas estranhas, uma língua estranha, eles estão bêbados, mas não. E cada um entendia na sua própria língua o que eles estavam falando. Então, o Espírito Santo, ele deu naquele momento, ele deu esse dom para os apóstolos, né? Bom, então, o que acontece? Todos os povos e tribos e nações que estavam ali, né, eles seriam salvos porque eles iriam entender a palavra de Deus. Então, o que isso significa? Significa que Jesus cumpriu a promessa que ele fez. Qual foi a promessa? Preciso que eu vá para que o Espírito venha. E o Espírito veio nesse momento. Então, vamos ler lá em Atos, né, capítulo 1, versículo 8, o que diz? Capítulo 1, versículo 8. Então, diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. E foi exatamente o que aconteceu naquele momento, certo? Nesse momento, o que aconteceu? Os discípulos, eles se tornaram um templo do Espírito Santo. Vamos ler lá em 1 Coríntios 3,16. O que diz 1 Coríntios 3,16? Deixa eu te achar aqui. Rolou um negócio aqui na minha Bíblia. 3,16. Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Então, o que acontece, crianças? Quando a gente recebe o Espírito Santo vem morar dentro da gente, certo? Então, a gente é templo deles. Por isso que a gente tem que fazer bom uso de nós mesmos, do nosso corpo. Porque dentro de nós, quem habita? Habita o Espírito de Deus. Então, veja bem, a gente vê pessoas, às vezes, que se mutilam, que faz aquelas coisas horríveis. Vocês já viram? Gente que pinta o olho assim, todo de preto, coloca aquelas coisas assim por baixo da pele, se fura todo. Como você pode tratar dessa forma o templo de Deus, que é o Espírito Santo? Não está morando dentro da gente? Então, por que a gente não deve usar roupas indecorosas? Vocês sabem o que é indecorosas? Indecentes. Por quê? Porque é o templo. Lá na igreja, o templo, a gente não está sempre cuidando do templo, deixando bonito. Por quê? Porque é onde Deus habita. Então, o nosso corpo também tem que ter o mesmo tratamento. E é por isso que a gente tem que tratar bem o nosso corpo. E tratar bem é tudo. A gente tem que se alimentar bem, né? Porque a gente está alimentando o templo do Espírito Santo. Então, lembrem-se sempre disso, né? Cuidem bem do nosso corpo, da aparência do nosso corpo, né? Da saúde do nosso corpo, o que o nosso corpo usa. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. A gente tem que honrar o externo para mostrar o que tem dentro, certo? Então, o Espírito Santo, como Jesus chamou, né? Jesus chamou o Espírito Santo de o auxiliador. O que significa isso? Vamos ler lá em João 16:8. Então vamos lá, João 16:8 diz assim: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas não têm uma ideia errada a respeito do pecado. Desculpa, queridos. Ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também no julgamento de Deus. Que mais? As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim, Jesus. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Quem manda nesse mundo? Satanás, já está julgado, certo? Ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, veja bem o que ele diz aqui, bem no comecinho, né? No versículo no versículo 13, ele diz assim, vamos lá, o 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Então, veja bem, quem não tem o Espírito Santo de Deus faz coisa errada e acha que está fazendo certo. Porque quem nos convence de que a gente está fazendo as coisas erradas, quem é? É o auxiliador, é o Espírito Santo, ele nos ajuda a isso. Então, veja bem, quantas pessoas você... Um exemplo, né? Vamos lá. Quantas pessoas a gente vê
que ouve funk por aí, né? Então você ouve funk, são letras indecentes que denigrem a mulher sexualmente, né? Coloca a mulher num estado abaixo, fala pornografia, diz palavrões. Aí você vê as pessoas que ouvem, ela fala: qual o problema, gente? Isso é só música. A gente não faz essas coisas, a gente só tá ouvindo. Ah, então você está errado a respeito do pecado. É isso que ele quer dizer. Se você tivesse o Espírito Santo dentro de você, ele te convenceria de que isto é errado. Então é exatamente isso que está querendo dizer aqui. As pessoas, elas têm uma ideia errada a respeito do que é pecado. Então, você faz coisas erradas e fala assim: qual o problema? Isso, quem disse que não pode fazer isso? Quem que disse isso? Faz mal. Então, o Espírito Santo não está te convencendo, muito provavelmente você não está deixando ele trabalhar em você. Porque se você deixar o Espírito Santo fluir, você vai discernir exatamente o certo do que é o errado. Entendeu? Então, primeiro, ele auxilia para o arrependimento dos pecados. Isso é a função do Espírito Santo, né? Ele auxilia para o arrependimento dos pecados. O Espírito Santo nos convence dos nossos pecados e nos guia até o arrependimento. Então, é ele que faz isso. Não é a gente que reconhece que fez coisa errada. É o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. 2. O auxílio para entender a palavra de Deus. Ele nos ajuda a ler a Bíblia, crianças. Antes de ler a Bíblia, vocês têm que orar para o Espírito Santo te dar discernimento para você entender a palavra de Deus. Se ele não trabalhar, você vai ler e não vai entender nada. 3º ponto. Auxílio para anunciar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos ajuda na hora de falar de Jesus para as pessoas, entendeu? Por exemplo, ao lembrar versículos que podemos citar naquele momento, uma pessoa está passando uma necessidade, você lembra do versículo? É o Espírito Santo que trabalha. E saber falar e como consolar alguém nas dificuldades, isso é função do Espírito Santo. Quando você compartilha Jesus com alguém, lembre-se de que não está sozinho, que você está falando através do auxiliador, o Espírito Santo de Deus. Bom, concluindo, meus queridos, você tem certeza que já crê em Jesus? Se sim, o Espírito Santo mora em você, você pode ter certeza disso. Então, precisamos buscar a presença dele. Mas como a gente deve fazer isso? Seria conversando, olhando para o nosso umbigo, de frente para o espelho. Já que ele mora dentro de nós, certamente não é dessa forma. Por isso, durante essa semana, vamos nos comprometer a orar e ler a Bíblia, usando o dia a dia com Deus, para que o Espírito nos direcione em casa, na escola, na igreja, brincando com os nossos amigos. A gente tem que deixar o Espírito fluir, entendeu? Essa é a nossa função. Bom, a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora é só fazer a lição, que depois a tia Elete vai marcar para corrigir. Um bom domingo para vocês e Deus abençoe.